Eu nasci na cidade de Cafarnaum, meus pais não eram ricos, mas tínhamos como sobreviver. Plantávamos hortaliças e criávamos cabras. Meu pai trabalhava como diarista nas épocas do plantio e da colheita. Pelo que sei, sempre estive doente. Era uma febre que não passava, dores de garganta e um refluxo constante. Não sei explicar o meu estado de saúde. Só sei que fui diagnosticado por médicos como portador de uma doença incurável. Hoje sei que o corpo reflete a doença que está escondida na alma. Um dia meu pai pensou em me matar, mas minha mãe, lendo os pensamentos de meu pai, o proibiu de chegar perto de mim. Ele obedeceu, mas sempre que podia resmungava da inutilidade de minha vida. Bendita é a mãe que protege os filhos, mesmo enfrentando os maiores perigos. Eu não podia trabalhar. Graças ao meu irmão aprendi a ler os ensinamentos da Torá. Ele trabalhava e estudava com um rabi que ajudava a nossa família. Minha história começa quando, após uma febre que durou muitos dias, comecei a perder a consciência. Quando eu acordava, minha mãe estava preocupada, pois eu falava coisas sem nexo e chamava por pessoas que ninguém conhecia. Assombrados, meus irmãos corriam de mim sempre que eu fazia um movimento brusco. Segundo eles, eu arremessei papai a grande distância quando tive um desses ataques. A força de um homem não está no corpo, porém na mente. O corpo é mera veste que pode ser trocada. Novamente o médico foi consultado e também o rabi. Eu estava possesso. Um espírito ruim me dominava e me fazia perder a razão. A partir daí participei de algumas práticas religiosas e cumpri prescrições de crendices populares, tudo para me ver livre dos demônios. Nada adiantou. Este é um dos contos do livro Jesus e o Evangelho Redivivo, de Paulo H.C. Gonçalves. Assine o canal. Eu estava condenado a passar meus últimos dias como um louco que ninguém queria se aproximar. Pelo menos era assim que eu pensava. Infantilidade minha. A vontade dos homens não é nada diante da vontade de Deus. Deus quer que todos os filhos encontrem o seu reino de amor. Meu pai me isolou em um quartinho trancado e meus irmãos só se aproximavam quando minha mãe vinha me trazer o alimento. Eu passava os dias naquele ambiente insalubre e com pouca iluminação. Lá fora eu ouvia as outras crianças sorrindo e brincando. Algumas trabalhando e eu, no meu cubículo, sem poder me levantar. Aos poucos minhas pernas atrofiaram e eu mal saía da cama. Ali, no escuro, comecei a alucinar. Primeiro um vulto que surgia no canto. Vulto esse que sempre desaparecia quando eu olhava diretamente. Com o tempo a criatura começou a se aproximar. Ele ficava alguns segundos e desaparecia para logo reaparecer. Eu gritava e tentava alcançar a porta. Pedia ajuda, mas ninguém me dava. Como ajudar um louco que afunda em sua própria loucura? O melhor é confiar em Deus e pedir para Ele a divina intervenção. No começo minha mãe vinha até meu quarto e ficava comigo, mas como não enxergava o que eu via, logo ela também se afastou. Comecei a ter pesadelos terríveis. Um homem esquelético vinha e me chicoteava. No sonho eu corria, mas o velho me alcançava e agredia. Eu acordava no auge do martírio, sem saber quem eu era ou onde estava. Deus! Pobre do infeliz que sonha com a própria dor. Que em sua angústia ele descubra que o sofrimento não é eterno. Somente assim encontrará a paz em meio ao suplício em que vive. Chegou uma hora que eu não sabia se estava acordado ou dormindo. A terrível criatura estava sempre perto de mim. Quando eu dormia, eu o enxergava nitidamente, mas quando eu estava acordado, ele era como uma sombra a me espreitar. Uma vez minha mãe entrou no meu quarto com ar preocupado, mas cheia de esperança. Ela me disse que ouvira notícias de um rabi que curava feridas e expulsava demônios. Mamãe queria me levar, mas aguardava a aprovação de meu pai. Naquele tempo o homem era senhor da família e para minha mãe restava obedecer. Tolo costume, fruto de uma sociedade arcaica que somente o tempo irá corrigir. A mulher tem direito à vida e tem direito a opinar. O que o homem não sabe, sabe bem a mulher. A autoridade deve ser compartilhada para o bem da sociedade. Vários dias passaram e meu quadro não se modificou. Muito pelo contrário, o espírito imundo que me dominava parecia mais desesperado, tentava me matar, mas não conseguia. Dizia que eu devia tirar a própria vida e me xingava quando eu me recusava. Era um sábado quando mamãe me pegou antes do nascer do sol. Enrolou-me em um cobertor e me amarrou com cordas fortes. Um homem, que até então eu não conhecia, ajudou minha mãe. Depois descobri que foi meu tio, irmão de minha mãe que morava em outra cidade.
Naquela época eu era ignorante. Hoje, agradeço a Deus por ter uma família. A família é bênção divina para toda a humanidade. Quem não tem família é como náufrago em ilha deserta. Não pode contar com ninguém e o que faz não tem significado. Este é um dos contos do livro Jesus e o Evangelho Redivivo, de Paulo H.C. Gonçalves. Assine o canal. Após viajarmos horas por caminhos que eu nunca andei, eu amarrado em um jumento e minha mãe e meu tio a pé, perdi a consciência e me vi como que flutuando por cima do meu corpo. A sensação de leveza era grande. Sentia-me bem e livre de minha doença. Mamãe se desesperou, pensou que eu havia morrido. Meu tio consolou minha mãe, disse que se eu tivesse morrido que seria melhor, pois assim terminaria o meu sofrimento. Ele me colocou no chão, sentiu o meu pulso e disse que eu ainda estava vivo. Chorando, ela me abraçou e me embalou como um bebê. Reparei que ao nosso redor pessoas passavam, apressadas. Algumas falavam do tal Rabi que fazia milagres. Outros apontavam e falavam da minha doença. Graças às energias de minha mãe, voltei ao corpo e senti todo o peso da realidade. O corpo é como cárcere insalubre para o criminoso. Não importa onde ele esteja, o que reina é a angústia. Feliz aquele que tem em paz a consciência e que usa o corpo apenas como veste. Por horas ainda, permaneci entre a vida e a morte. Eu não o via, mas sabia que o espírito imundo estava perto. Eu não falava, mas em espírito eu gritava sempre que o demônio me batia. Acho que ele sabia que não poderia mais me atormentar. Não reparei quando minha mãe se ausentou e nem mesmo quando ela retornou acompanhada por um tal Jesus. Ele olhou para mim. Mandou que me desatassem e que tirassem a coberta. Novamente me vi fora do corpo e flutuei no espaço a pouca distância. Pensei que finalmente havia morrido, pois eu sabia que tinha parado de respirar. Tolo que fui, a morte não se opera de improviso. Temos cordões que nos prendem, mesmo que os olhos humanos não enxerguem. Jesus olhou para o alto, não para o céu como pensavam alguns, mas para mim que flutuava a pouca distância. Ele ordenou: volte, pois que não é chegada a sua hora. Pensei em desobedecer, pois era agradável a sensação que eu sentia. Ele, porém, foi mais enérgico e eu obedeci. Depois Jesus falou com autoridade, dando-me ordens que eu não compreendi. Descobri que ele não falava comigo, mas sim com a criatura que me dominava. Paralelo ao nosso mundo existe a realidade espiritual. Feliz aquele que conhece esta realidade e só no bem direciona os pensamentos. Este é um dos contos do livro Jesus e o Evangelho Redivivo, de Paulo H.C. Gonçalves. Assine o canal. O que você quer com esse menino? Jesus perguntou. Para o meu espanto, de minha boca ouvi a resposta: ele é meu. Jesus estava sério, porém não era agressivo. Quem é você? O espírito imundo respondeu. Meu nome é Baltazar. Não tente me enganar, eu sei bem quem você é. Repito. O que você quer com esse menino? Menino? Esse aqui. Ele conseguiu me enganar por algum tempo, mas logo eu o reconheci. Ele está disfarçado. Mas sei bem quem ele é. Jesus questionou. O que ele fez para merecer tal castigo? De meus lábios saiu sinistra risada e saliva abundante escorreu pelo canto de minha boca. Fui pai desse monstro não sei há quanto tempo. Quando fiquei velho e não podia mais trabalhar, ele me trancou em um quarto e me alimentou apenas com o necessário para que eu não morresse de fome. Sempre que eu me sujava, ou sujava o quarto, ele me batia e obrigava a limpar. Não sei quantos anos passei nesse martírio. Só sei que um dia ele veio todo sorridente, me tratou com bondade e preparou a comida. Às vezes o arrependimento é tardio. Agradeci aos céus por colocar juízo na cabeça de meu filho. O que eu não sabia é que o maldito havia envenenado a comida e decretado o meu fim. Ó! Angústia das angústias, perdoamos os martírios do corpo e na nossa ignorância não aceitamos uma ofensa. Eu era pai, não estava preparado para mais aquela ingratidão. Senti minha garganta queimando e vomitei sangue. Lutei pela vida. Tentei sair de casa, mas o malvado me dominou. Arrastou-me pelos cabelos até que tombei, sem forças, ao pé da cama. Jurei me vingar. A vingança é a loucura da mente racional, pensamos agir com justiça, mas nos escravizamos na dor. O espírito silenciou por um momento. Continue, por favor. Pediu Jesus. As minhas vistas escureceram e eu perdi a consciência. Não sei por quanto tempo demorou a minha loucura, mas entrei em um pesadelo sem fim.
Bastou pensar no meu filho que me via arrastado para perto de um bebê. Deus liga o criminoso com sua vítima através das forças do pensamento. No começo eu andava pela casa, sem entender. Ele era apenas uma criança. Um dia ele dormiu e se levantou como meu filho. Daquele dia em diante passei a agredi-lo. Tentei matá-lo, mas não consegui. Afetei-lhe ao menos a saúde. Agora eu o damanou completamente. O povo ao nosso redor olhava admirado. Jesus permanecia na sua costumeira tranquilidade. Ele pensou e depois disse: Não posso permitir que você continue em teu ofício, ele já sofreu o que precisava. Já pagou pelo que fez. Para mim o que impressionava não eram as palavras, mas a energia que emanava dele. A criatura, porém, não aceitou tal argumentação. É dever dos pais educar os filhos. Se eu permitir que ele permaneça no mundo, provavelmente fará o mesmo com outra pessoa. Quem está em erro merece o castigo. Concordo que um pai tem o direito de educar o filho, principalmente para ajudar o filho a se afastar do erro. Porém, é dever do pai colocar o filho no bom caminho. Se ele sair do mundo agora, nunca aprenderá. Deixe-o em paz para que tenha os próprios filhos, trabalhe e devolva o que lhe tirou. Jesus emanava energia. O espírito imundo falou: Para mim é difícil esquecer. Você já perdeu muito do seu tempo alimentando um ódio que não se sustenta. Deixe-o em paz e siga o teu caminho. Agora ele está nas mãos de Deus. Irei, mas ficarei de olho. Afinal, ele é o meu filho. Antes de ser teu filho, ele já era filho de Deus. Apesar de ser perdoado por você, ele ainda será julgado no tribunal divino e pagará tributo à própria consciência. Está bem. Eu o deixarei em paz. E saindo o espírito, logo recuperei o domínio do corpo. Jesus ordenou que me dessem água e um pouco de alimento. Minha mãe agradeceu e me abraçou, depois deu-me inúmeros beijos. A alegria das mães está nas pequenas bênçãos que concedemos aos seus filhos. Meu tio me carregou para debaixo de uma árvore, onde passamos a noite. No dia seguinte voltamos para a nossa casa. O meu relato poderia parar por aqui, mas eu lhes asseguro que a vida continua e comigo não foi diferente. Demorei quase um ano para o meu completo restabelecimento. Meu pai me olhava com desconfiança e brigava com minha mãe por ter me levado até o Salvador sem a autorização dele. Minha mãe se tornou uma seguidora do caminho. Com a idade de 12 anos eu já trabalhava com meu pai e ajudava meus irmãos nos pequenos afazeres domésticos. Casei-me com 18 anos, no mesmo ano que meu pai morreu. Mudamos para Jerusalém graças à intervenção de meu tio. A família unida se torna mais forte, enfrenta qualquer problema e se consola na hora da morte. No começo eu não era um dos seguidores de Jesus, mas acompanhava minha mãe nas palestras proferidas por Pedro. Os demais apóstolos também falavam, mas Pedro era o homem que estava mais perto do povo. Naquele tempo não havia qualquer perseguição e o povo tinha livre acesso às preleções. Muitos eram curados por aquele notório Senhor. Muitos, porém, continuavam enfermos e aguardavam a morte. Os apóstolos cuidavam dos doentes e se revezavam na pregação. Na cidade ouvia-se que os bruxos do caminho enganavam o povo, pois muitos dos homens ricos da cidade doavam todos os bens para a comunidade. Pedro tornou-se para mim um pai espiritual no momento que ele cuidou de minha mãe nos últimos dias que ela passou na terra. Aprendi, com aquele homem simples, que o exemplo vale mais do que 1000 palavras. Pedro me batizou e eu passei a ajudar a comunidade. Para a minha surpresa, descobri o ciúme e a ingratidão, mesmo na companhia dos seguidores do caminho, as fofocas e mentiras se misturavam ao orgulho e ao egoísmo. Infelizmente muitos queriam aparecer. Pedro não era o mais letrado, mas quando ele falava, todos calavam. Notava-se uma liderança natural. Todos os assistidos o viam como um pai. Morri por acidente de trabalho quando Jerusalém regurgitava de pessoas que buscavam Jesus através dos apóstolos. Os novos seguidores do caminho acreditavam que daquele movimento surgiria um reino. Pobres criaturas que foram dispersas pelo mundo já nas primeiras perseguições. Muitos se tornaram arautos involuntários da Boa Nova. No reino de Deus nada se perde e até mesmo a dor impulsiona o progresso. Este é um dos contos do livro Jesus e o Evangelho Redivivo, de Paulo H. C. Gonçalves. Assine o canal.